Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos apresentar um trabalho referente aos elevadores de embarcações, a força da hidráulica no transporte vertical. Esse trabalho foi produzido pelas alunas Ana Beatriz, Camille Fernanda e Stephanie Vicente. Você já se perguntou o que é um elevador de embarcações? É uma estrutura de engenharia que move navios verticalmente entre diferentes níveis de água, substituindo longas e lentas eclusas. Os tipos principais são vertical, pistão, cabo, exemplo, três gargantas, que pode ser observado na imagem, e o segundo tipo principal é o rotativo, roda, exemplo, roda de Falkirk, que pode ser observado na imagem do slide. O elevador das três gargantas possui relevância global. Localizado no rio Yangtze, é a maior estrutura do tipo no mundo, capaz de levar embarcações de até 3.000 toneladas a uma altura de 113 metros. Sua construção representa um marco de engenharia e eficiência, pois reduz o tempo de travessia da represa de aproximadamente 4 horas para apenas 40 minutos, otimizando o transporte fluvial e aumentando significativamente o fluxo comercial na região. O rio Yangtze, o mais extenso da Ásia, possui grande importância econômica para a China, sendo uma das principais rotas de transporte de mercadorias, matéria-primas e energia. O elevador, portanto, contribui diretamente para o desenvolvimento logístico e industrial do país, tornando o escoamento de produtos mais ágil e sustentável. Trazendo uma aplicação do elevador de embarcações para a realidade brasileira, nós temos o shiplift, um elevador de navios utilizado especificamente em estaleiros. A função principal aqui não é vencer um desnível geográfico, mas sim realizar o lançamento ao mar, a docagem e a manutenção de embarcações. O princípio fundamental é o mesmo: o içamento hidráulico controlado de uma embarcação, seja ela um pequeno rebocador ou um grande navio. E temos ainda um caso de destaque: o sistema do Itaguaí Construções Navais, no Rio de Janeiro, considerado um dos mais modernos de toda a América Latina. Nesse equipamento, navios são içados com extrema precisão para fora da água, permitindo que equipes tenham acesso total ao casco para inspeções, limpezas, reparos e pinturas. A adoção dessa tecnologia traz ganhos expressivos. Ela aumenta a eficiência, pois é muito mais rápida que os métodos tradicionais de doca seca, aumenta a segurança das operações e das estruturas do navio e oferece uma precisão milimétrica no posicionamento, mostrando como o país utiliza soluções avançadas de engenharia hidráulica na indústria. Como funciona? O segredo do peso constante. Então, o funcionamento do elevador é baseado no princípio de Arquimedes. O peso do navio que entra é igual ao peso da água deslocada. Assim, o peso total da gôndola não muda, garantindo o equilíbrio e a eficiência no içamento. Significa que o sistema mecânico não precisa ser dimensionado para levantar o peso colossal do navio, mas apenas para vencer o atrito e controlar o movimento de um peso total que praticamente não se altera. É isso que garante o equilíbrio e a enorme eficiência energética no içamento, tornando todo o processo viável e sustentável. Outro exemplo de equilíbrio é a roda de Falkirk, um elevador de embarcações que funciona como uma roda gigante e gasta uma quantidade ínfima de energia. Como ela funciona? Possui duas câmaras de água ou gôndolas que estão sempre em equilíbrio. Graças ao princípio de Arquimedes, quando um barco entra em uma das gôndolas, o peso da água que transborda é exatamente igual ao peso do barco. Isso significa que, com ou sem barcos, o peso total de cada gôndola é sempre idêntico. Como as duas gôndolas têm sempre o mesmo peso, o sistema está essencialmente em equilíbrio perfeito. A energia do motor não é gasta para levantar toneladas de água e aço, mas sim apenas para girar a roda e vencer o pequeno atrito dos mancais. Esse exemplo demonstra eficiência e equilíbrio perfeitos em sistemas hidráulicos. Apresentamos agora o primeiro princípio fundamental, o empuxo de Arquimedes. É este conceito que permite que um navio de aço flutue e, consequentemente, que o elevador funcione de forma eficiente.
A famosa descoberta de Arquimedes nos diz que todo corpo imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima, chamada de empuxo. A grandeza desse empuxo é exatamente igual ao peso do volume de fluido que foi deslocado pelo corpo. Assim, quando o navio entra na gôndola cheia de água, ele empurra para fora um certo volume de água. O peso dessa água deslocada é igual ao empuxo e essa força anula ou equilibra o peso do próprio navio. Seguindo então para a fórmula clássica que rege todo o processo, nós temos que o empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Seguindo então para o diagrama, o empuxo é representado por essa seta para cima e é o que contrabalança o peso, a seta para baixo. Falando agora sobre o princípio de Pascal, a força de Pascal, o conceito é que a pressão aplicada em um ponto de um fluido é transmitida igualmente para todos os pontos. Isso significa que quando um fluido está dentro de um sistema fechado, como em cilindros hidráulicos, qualquer força que aplicamos em uma das áreas é distribuída igualmente por todo o sistema. Ou seja, P, que é a pressão, é igual à força 1 sobre a área 1, que é igual à força 2 sobre a área 2. Isso mostra que a pressão é a mesma nos dois lados. Então, quando aplicamos uma pequena força em uma pequena área, conseguimos gerar uma força muito maior em uma área ainda maior. É esse o princípio que permite que os elevadores verticais levantem estruturas enormes, até barcos com toneladas e toneladas, utilizando uma força relativamente pequena. Falando sobre a transmissão de força, aqui vamos ver o cálculo na prática. Segundo o princípio de Pascal, uma pequena força aplicada em uma área menor pode gerar uma força maior em uma área maior, desde que a pressão seja a mesma. Se a área A2 for 10 vezes maior que A1, então a força F2 será também 10 vezes maior que F1. É exatamente assim que funcionam os sistemas hidráulicos. Usamos pouca força na entrada e levantamos uma grande carga na saída. Por isso, esse princípio é essencial para o funcionamento dos elevadores hidráulicos de barcos, permitindo que cargas enormes sejam erguidas com muita facilidade. Agora, trazendo algumas curiosidades, a primeira delas é sobre uma eficiência surpreendente. A roda de Falkirk, como já explicado, é um enorme elevador de barcos e ele consome pouquíssima energia, equivalente a 8 chaleiras elétricas ligadas por um ciclo completo. Isso mostra o quanto esses sistemas hidráulicos são eficientes. A segunda curiosidade é sobre o uso inteligente da água, já que ela também economiza muita água, diferente das eclusas tradicionais, que precisam encher e esvaziar muitos compartimentos. O sistema da roda mantém a água em equilíbrio, evitando desperdícios maiores. E a inspiração histórica. Esse tipo de tecnologia tem origem antiga. Um exemplo é a inclinação de Trench, do século XIX, que já utilizava vapor para içar as embarcações. Isso mostra como a engenharia de elevação de barcos evoluiu, mas sempre com base nos mesmos princípios físicos. Então, para você que nos assistiu e nos escutou até aqui, nosso muito obrigada e até a próxima!